pegar aqui Isis, é perfeito para isso, tá? Para essa imagem, entendendo o que ela representa, até colocando uma música que te inspire, fechar o seu olho e se conectar com isso. Isso é uma ativação. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um termo que é arquétipo, um termo que está hiper em alta em um monte de coisas, inclusive nos negócios e principalmente dentro das linhas de facilitação energética. Eu acho que se você chegou até aqui, até o canal do Energia, possivelmente você já deve ter visto alguma coisa relacionada a isso que te despertou o interesse e você caiu nesse vídeo aqui, certo? Então a gente vai bater um papinho hoje sobre isso e vamos tirar um pouco essa inflamação em cima do termo, né? Eu acho que tem muita gente usando de forma extremamente irresponsável, mas eu acabei de ver uma bizarrice aqui no YouTube e aí eu decidi ligar a câmera para a gente bater esse papo. Vamos lá. Hello! Para você que está chegando por aqui agora, mais que bem-vinda, eu sou a Cris Cardoso, eu sou fundadora do Energia da Semana. O Energia é um hub de conteúdos e de cursos livres para quem curte autoconhecimento, está aí nessa jornada maravilhosa que é a nossa vida. Também sou fundadora do criscardoso.com, que aqui na plataforma você conhece como site da Cris, e do Ponto de Performance, que é a minha escola de cursos livres para capacitação de empreendedores individuais e mentorias também, tá? Vamos lá, minha gente. Nos últimos anos, esse termo arquétipo tem pipocado para tudo quanto é lado e a gente vai separar os mundos, tá? Origem do arquétipo vem desde a filosofia, com os filósofos gregos, essa representação das ideias primordiais, daquele primeiro modelo de ideia que a pessoa grava, porque ela associa a cabeça dela, associa o pensamento dela àquele determinado padrão original. Com o passar dos séculos, o arquétipo também foi relacionado à psicologia, como Jung, que foi o grande pai da psicanálise, né? E ele usou tudo isso, por quê? Porque essas ideias, esses padrões impressos no ser humano, estão contidos aqui nas nossas memórias, nas nossas lembranças. Então a gente acaba gerando a associação por essa bagagem toda, inclusive de forma inconsciente. E aí surgiu, né, décadas atrás, a utilização desses modelos arquetípicos também para o mercado corporativo. Então foram atribuídos a grupos específicos de comportamento, de essência, de personalidade, os nomes dos arquétipos. A gente conhece 12, que são os 12 principais, a gente usa isso para trabalhar posicionamento de marca, seja a marca corporativa, super empresa, e a marca pessoal que cada um de nós que trabalha possui. A gente está vendo dentro dessa seara do autoconhecimento também arquétipos relacionados aos indivíduos. E é aí que a festa do caqui acontece, porque é um falando de arquétipo do tio Patinhas, o outro falando de arquétipo, mas assim, tem arquétipo de tudo, tudo vira arquétipo. Talvez você também ache estranho. O fato é que sim, qualquer coisa pode ser considerada um arquétipo se a gente parte do princípio do que é um arquétipo. Não é? A energia existe de algumas formas. Uma delas é a sutil, essa que a gente manipula quando a gente faz uma meditação, quando a gente faz um reiki, quando a gente emana um passe para uma pessoa, quando a gente eleva o nosso pensamento, quando a gente sente algum formigamento, que não é porque a gente está com a perna travando ali a circulação, a gente está num estado relaxado e a gente realmente sente a energia do nosso corpo trabalhar. E ela também está em tudo que a gente toca. Porque aqui eu tenho matéria condensada. E isso aqui não tem nada de oculto, gente, isso é física. Se eu sei que eu tenho o que é condensado e o que é sutil, e por ser invisível eu não enxergo, mas eu entendo porque eu sinto um campo vibracional, eu sinto uma energia, sim, é verdade, qualquer coisa pode ser um arquétipo. A questão é como você utiliza isso, que é uma outra confusão que eu vejo muita gente fazer. Outro dia eu estava vendo uma pessoa se referindo ao arquétipo do tio Patinhas. Eu falei, gente, eu não acredito que assim esse apelo comercial chegou nesse nível. Só que depois eu fiquei refletindo, poderia ser qualquer nome. Poderia ser Clevers, arquétipo do Clevers. O que é isso?
Não interessa. Por quê? Porque eu estou falando do que aquilo ali, do que aquele símbolo representa em mim. Quando a gente fala como ativar um arquétipo, como é que a gente ativa um arquétipo, e tem gente que fala que é por ressonância da música, repete não sei quantas vezes, cada um está vendendo o seu peixe. Essa é a verdade. Então, cada um quer inventar uma metodologia diferente, cada um tem que ter um apelo de marketing diferente, porque também aprendeu no curso de marketing que fez que tem que ter um diferencial. Eu trabalho com isso há 23 anos. Então, eu estou te dizendo o seguinte, para você ativar, o que você tem que fazer, de fato, é se conectar com a tua frequência energética, ao que aquele símbolo representa para você. E aí é por isso que vale tio Patinhas, sereia, estrela, Cleópatra, imperador, imperatriz, né, os animais de poder, tudo isso realmente pode ser arquétipo, qualquer coisa. Porque, na verdade, é o que aquilo simboliza para você. Não é a Cleópatra que te ativa alguma coisa. Quando você fala, eu ativei o arquétipo da Cleópatra e de fato estou me sentindo muito mais poderosa, comecei a atrair muito mais pessoas, que nem eu vi uma moça testemunhando num vídeo de uma outra pessoa, o que ela estava falando, na verdade, não sei se ela entendeu o que aconteceu ali, mas não é que a Cleópatra ativou alguma coisa nela. Ela acendeu dentro dela aquele desejo. Porque quando ela olha a Cleópatra, para ela, Cleópatra representa magnetismo, representa autoridade, representa um feminino sedutor, representa uma força, uma liderança. Esse é o padrão original do arquétipo Cleópatra transmitido para toda a humanidade, ou a maior parte da humanidade. A gente compra essa ideia da Cleópatra. Não é? A imagem dela representa isso pra gente. Então, quando você fala, eu quero ativar esse arquétipo em mim, você está falando que você quer acender em você a frequência inspiradora que quando você olha a imagem, quando você ouve a música, quando você sente uma fragrância que você acha que te remete àquela época, você sente aquela inspiração toda. E é isso que faz a sua faixa vibracional subir. Então, sim, pode acontecer isso com uma ilustração de desenho animado, que parece uma coisa tosca, mas pode te inspirar. Como tantas outras personagens, tantos outros símbolos. É claro que se a gente está falando de símbolos mais sagrados, a estrela, os animais de poder que a gente trabalha brilhantemente no xamanismo, a geometria sagrada e outras forças, os arquétipos do tarô, que realmente tem na própria composição de simbologia elementos que vibram energias muito mais altas, é mais fácil a gente acessar, claro que sim. É mais fácil a gente entender aquilo, porque são frequências que estão mais altas. Mas eu quero que você se liberte um pouco e que você tenha filtro, gente, porque cada pessoa que vem de um determinado método, vem de um determinado curso, se ela não for uma pessoa charlatã, ela realmente acredita que aquele caminho é o melhor para você chegar a um determinado ponto. E quem trabalha com essa frequência de som, quem trabalha com a frequência de você repetir X mil vezes alguma coisa, quem trabalha com essa frequência de decreto. Eu comecei outro dia a ver um vídeo achando que era uma música egípcia e a menina começava, curve-se, para ativar o arquétipo da Cleópatra. Eu falei, para, minha filha. Aí eu fui olhar a quantidade de centenas de milhares de pessoas ali curtindo aquele vídeo. Eu falei, meu Deus. Você imagina que uma deidade é um termo que a gente usa para falar de uma divindade. Um Deus, tá? Tanto faz se é Deus ou se é Deus. Mas enfim, uma deidade em 2023 vira para alguém e fala, curve-se diante de mim? Jura? Jura que você acha que é porque você está falando isso que você vai ativar o arquétipo da Cleópatra em você? Não. Então, a forma mais simples é você pensar o seguinte, o que este símbolo representa para mim? O que essa figura representa para mim? Ela representa poder?
ela representa autoridade, ela representa confiança, ela representa abundância, ela representa uma sedução chique, ela representa uma figura austera. E é isso que eu sinto falta de ter em mim. Então eu vou trabalhar em mim isso. E aí sim, não precisa ficar repetindo 400 mil vezes a música, o mantra, a frase, sei lá o quê. Não precisa, a energia não precisa de nada disso. Quando você abre, quando você se predispõe a sentir aquela frequência, o universo é sábio o suficiente, gente. É igualzinho quando a gente era pequena, tinha amiga minha que botava o Santo Antônio dentro do armário, no escuro. Quando ele arrumar o meu namoradinho, eu tiro o Santo Antônio. E eu olhava e dizia, meu Deus, como é que um mestre precisa que você tire do armário para ele te dar alguma coisa, gente? É a gente que abre a nossa energia para trazer aquilo para a gente. Então, se você se compromete dentro de você a ativar essa frequência da força, se você vibra dentro de você todo dia o teu propósito em ser melhor na sua vida, para você e para o seu redor, você não precisa ficar repetindo, curve-se diante de mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você ia gostar que alguém manipulasse a sua energia desse jeito? Ficar amarrando você desse jeito? Eu duvido que você fosse gostar disso. Eu detestaria. O universo é sábio demais, gente. Não tem ninguém com uma chave que abre todo dia. Agora é hora de ligar o sol, hein? Liga lá o sol. Agora é hora de ligar a lua. Fecha o sol. Você precisa fazer isso para acontecer o dia, acontecer a noite? Não. Você também não precisa ficar fazendo esses decretos que, para mim, me dão medo quando eu vejo. Juro para você que eu tenho medo dessas coisas. Porque você não está evocando uma energia sutil, você não está fazendo uma meditação dedicada para o sol, para a lua, para o mar. Não, você não está fazendo uma meditação dedicada para a terra, Gaia, não. Você está afirmando frases de amarração. E isso é muito sério, porque quando você faz isso, com a consciência do que está sendo feito, a raquetada volta mais forte do que aquelas cortadas de mesa de ping-pong que pá, e volta na nossa cara. E treva pega a gente na curva. Ai, mas era uma medida de desespero, tá desespero. É assim que a treva pega. Na curva, no desespero. Não tem presa melhor para a sombra do que a pessoa que se diz desesperada. Porque ela está completamente desequilibrada. Então, você quer ativar um arquétipo? É simples. Eu tenho falado de arquétipo com vocês aqui por conta do tarô. Eu falo de arquétipo de marca que tem a ver com personalidade para corporativo, para a marca pessoal de empreendedorismo. E em todos esses caminhos, mesmo que sejam linguagens diferentes, eu sempre falo de encontra na tua essência essa força que você busca. Porque se você já tem o que você busca, não está fora. O que você busca é trazer à tona. E se a gente considerar que tudo isso pode ser símbolo, e é, porque está no nosso alcance visual, está na nossa bagagem emocional, está no nosso inconsciente, qualquer coisa pode ser arquétipo. Eu posso ter um arquétipo da rolha. O que a rolha representa para mim? Flexibilidade, longevidade, pureza. O que é? Eu posso ativar então o arquétipo da rolha se eu quiser. Como eu ativo o arquétipo da cruz, como eu ativo o arquétipo dessa rodonita, ativo qualquer arquétipo que eu quiser. Às vezes eu acho que a gente se perde muito nesses rituais que também são promovidos por causas diversas, né, por aí, porque cada pessoa que cria o seu método, que vende o seu peixe, quer oferecer um diferencial e acha que está ajudando, isso na melhor das intenções, né? Vamos pensar que são sempre as melhores intenções. Na pior, a pessoa só quer impressionar, dá uma gambiarra e pronto, tá? Mas a ativação de qualquer símbolo, a ativação de qualquer energia, ainda que se use muito esse termo para dar uma valorizada no passe, é a tua conexão desperta com aquele símbolo, com aquela força.
Você não precisa sair por aí fantasiada de Cleópatra para sentir a autoridade da Cleópatra. E sim, eu ensino comunicação imagética para vocês pelo ponto de performance, né? Eu falo que aquilo que a gente usa de cores, de formas, também comunica. Então, se você, por exemplo, é taróloga, e você está num lugar em que as pessoas se impressionam quando elas te olham porque você está vestida com dourado, com prateado, com vermelho, você está comunicando alguma coisa. Eu escolhi trabalhar o meu autoconhecimento integrado à minha vida aqui, porque para mim é isso. Eu tenho que ser tudo isso e eu tenho que trabalhar e estudar minha luz vivendo. Porque se eu separo, tipo, é fácil meditar no monte lá no Tibete, é fácil meditar quando eu tô num templo, mas eu, na Paulista, eu sou a intolerante, não adianta nada. Eu quero conseguir ser essa paz, essa pessoa legal, que eu aprendo a ser quando eu tô lá no monte meditando num retiro, na minha vida urbana. Eu não segrego as coisas. Então, sim, eu posso estar aqui com você falando de energia da semana e trabalhando um curso e ao mesmo tempo ter uma escola de empreendedorismo. E para mim estranho é quem olha e fala, nossa, mas como assim? Porque ainda está vivendo naquela ideia das cavernas, de que se você trabalha a tua luz, você não pode ter matéria. Porque aprendeu desde pequeno, por séculos atrás, isso ter sido plantado, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é coisa do demo, né? Esquece que a gente está aqui num mundo que funciona por coisas, entendeu? Essa é a nossa vivência na matéria. Então, não fique com tanta dúvida na sua cabeça. Você pode fazer curso para entender o que cada um desses símbolos representa. Claro que sim. Já me pediram pelo Insta se eu daria um curso de arquétipos além dos arquétipos do tarô que eu trabalho com vocês no 1. Eu explico todos para vocês, os 78. Mas tem arquétipo de tudo, não é? Tem arquétipo de deuses, tem arquétipo de animais, tem arquétipos de fauna, tem arquétipo de tudo. Elementos da natureza, elementais, personagens, como a gente vê, algumas pessoas falando, ativa o arquétipo do tio Patinhas, ativa o arquétipo do, né? E tá tudo bem, porque o que você extrai do tio Patinhas é a forma dele lidar com a abundância. É a forma dele priorizar a seriedade com que ele lida com o dinheiro dele. E essa é a energia que você traz. Por isso eu falei para você, você podia chamar de clever, se você quiser. Não importa. Então, não se preocupa com frases e repetições, isso e aquilo, se põe no celular, se tem que ouvir a onda XPTO, não se preocupa. Isso são caminhos, cada pessoa vai trabalhar pelo seu caminho e cada professor vai te ensinar de uma forma. O mais importante de tudo é você entender que é uma conexão e que a frequência que se eleva é a sua em relação ao que aquele símbolo representa para você. Se você tiver essa consciência e, sobretudo, a consciência do respeito, porque você não pode interferir no livre-arbítrio de uma outra pessoa, você tem que fazer por você. Não é eu quero ser magnético para fulano ou para fulana me querer. Não. Eu ativo em mim a energia de magnetismo da Cleópatra, ou seja, que eu considero, que eu vejo, que eu olho e me inspiro na Cleópatra. Eu ativo em mim a energia de abundância. Porque quando a gente assume, puxa para nossa responsabilidade a ativação, automaticamente você atrai quem te enxerga. Percebe como é completamente diferente de virar e falar, curve-se diante de mim? Nunca esse troço daria certo comigo, porque eu não acredito nisso. Eu acredito porque eu olho a foto dela e eu falo, que poder. Porque existe esse inconsciente coletivo em cima dela e a imagem dela vibra isso. Eu não sei se em energia, se ela se apresenta ainda dessa forma.
Mas na Terra, essa energia dela ficou muito forte, carimbada desse jeito. Então, sim, ela se vê desse jeito, ela é vista desse jeito. Pense mais em inspiração, no que algo te inspira, no que algo te toca. E aí você pode colocar no seu celular, você pode imprimir essa imagem, você pode ouvir o som, você pode ter um óleo essencial que te acenda, você pode ter uma pedra que te traga essa emoção. Ai, pode combinar arquétipo? Pode, porque na verdade, gente, não é o arquétipo que você está combinando. Ah, eu ativei o arquétipo X e aí deu tudo errado. Não, deu tudo errado por uma série de coisas. Porque a sua vida é um fluir constante de ação e reação. Então você ainda está vivendo hoje consequências de coisas de anos atrás. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: ai, Cris, eu ativei o arquétipo do gafanhoto e minha relação foi por água abaixo. Eu digo, você tem certeza que foi por causa de um arquétipo de gafanhoto que você ativou, que a sua relação foi por água abaixo? Vamos dar uma espremida nisso aí e vamos ver direito? E a gente viu que não. Não. Porque você, quando olha um símbolo desse, traz esse símbolo para ser trabalhado em você. O universo não é burro, gente. Seu ser interior, que você pode chamar de eu sou, ser interior, como você quiser, não é burro. Ele entende o que você está querendo inspirar em você a partir daquilo ali. E em tudo existe o positivo e o negativo. A energia por si está ali. Se você usa para o bem, usa para o mal, está na tua mão. Então, uma relação que tinha propensão a dar errado, mesmo que as duas partes estivessem fingindo que não estavam vendo que o negócio estava degringolando, quando você se imbui dessa força e fala, agora vamos, estou me inspirando aqui, vamos lá, é lógico que tem que chegar no momento de decisão. Mas não é o gafanhoto que fez isso. De jeito nenhum. É raso demais pensar assim. Mais uma vez, isso é jogar a batata quente no colo do outro. A responsabilidade pela nossa vida é nossa. Você pode ter a força, a energia, a inspiração de uma pedra, de um gráfico, de um aparelho de radiônica, de uma mesa radiônica, de um aparelho de radiestesia. Você pode ter um aroma num óleo. Você pode ter a energia das cores, os mantras, as frases de afirmação. Mas quem faz por você na sua vida é você. Se você está alinhada no seu eixo, a tua egrégora de luz, cada um em cada credo vai chamar de um jeito, tá tudo bem. Faça a transferência de domínio, como a gente chama no marketing. Mas quando você está em alinhamento vibracional ou vibrátil, você consegue fluir muito melhor. Se você quer usar essa inspiração de conexão com a energia que o gafanhoto representa, de pular, de mudança, de destruir o que não tem que ficar mais, você faz isso com o arquétipo, você faz a transmutação com a chama violeta, você percebe? Tem um monte de caminhos que você pode fazer. Então, não é porque você está usando o arquétipo do gafanhoto que você destruiu a sua relação. Nem esse verbo destruir, no meu ponto de vista, deveria ser colocado aqui. Porque algo que já não tem potência, força para florescer, tem um melhor caminho que é o de transmutar. Porque um lado só, carregando tudo nas costas, é pesado demais. E aí você tem que olhar se merece isso. E se você está querendo uma mudança de vida, se você realmente está querendo partir para uma coisa nova, e a outra pessoa está ali agarrada no elefante branco, né? Como se aquilo fosse um container que nunca mais sai do chão, tem compatibilidade com o que você quer? A tua proposta de vida? Não, não tem. Então, é justo dizer que foi o arquétipo do gafanhoto que terminou com a relação? Não vejo justiça nisso.
eu espero ter clareado um pouco para vocês essa questão de arquétipo, de ativação, tá? Use a sua conexão com o símbolo que você quiser. Eu vou mostrar para vocês um negócio que esse deck é o Ascended Masters. Ele foi produzido pela Doreen na época em que ela atuava, né, na primeira fase dela com tarô. Ó, qualquer uma dessas cartas aqui eu poderia dizer para vocês que é uma ativação arquetípica. Por exemplo, ativar o arquétipo da Lady Nada, né, que representa essa figura de maternidade, do sagrado feminino. Eu quero pegar aqui Isis, que é perfeito para isso, tá? Você poderia, por exemplo, pegar essa imagem aqui de Isis e aí você fazer um trabalho de meditação na sua casa, olhando para essa imagem, entendendo o que ela representa, até colocando uma música que te inspire, fechar o seu olho e se conectar com isso. Isso é uma ativação. Percebe o que eu tô falando? Isso aqui já é uma ativação. Eu estou acionando em mim toda a inspiração que esta figura vibra para mim. E existem figuras que têm uma energia tão forte que o inconsciente coletivo pega a mesma informação. Porque, por exemplo, você pode olhar o tal do tio Patinhas de um jeito e eu olhar o tio Patinhas de outro jeito, certo? Então, para você, ele vai representar uma história que para mim não vai. Como também você pode não ser conectada nos raios cósmicos, olhar essa imagem aqui da Lady Nada e dizer para mim que é nada para você, e eu olhar essa mesma imagem e dizer para você, nossa, ela me passa essa energia toda de feminino, de nutrição, ela transmite isso para mim. Então, você vai ativar essa força para você e eu vou ativar esta força aqui para mim. Alguns são praticamente unânimes, né? Porque são mais famosos ao longo da história, são famosos em mitologia, são famosos pela natureza, como a gente tem vários aqui. Vários. Esse deck é maravilhoso. Hoje ele é praticamente um deck de colecionador. A última vez que eu vi na Amazon para vender, ele estava custando quase R$8.000. Quem tem, quem não tem, acho que não fizeram mais dele. Eu ganhei de presente esse aqui, de uma amigona minha. Tá bom? Então, não se preocupe tanto se você está ativando assim, se você está ativando assado, você tem que repetir 20 vezes, é isso, é aquilo, é arquétipo de tudo, pipocando para tudo quanto é lado. Lembre-se, sobretudo, que a maioria das pessoas que oferece determinado tipo de conteúdo trabalha com isso. Então, ou essa pessoa está pegando carona numa oportunidade de mercado que ela viu, ou ela realmente acredita naquilo e, além dela acreditar naquilo, ela está vendendo um curso daquilo, um serviço daquilo, uma consultoria daquilo. Porque ela de fato acredita, de coração. Outros são oportunistas, mas tem muita gente boa de coração. Então ela vai criar o método dela, ela vai criar a forma que ela acha que é interessante falar sobre aquilo. E cada um de nós tem liberdade de fazer a própria conexão como acha melhor. Então compre um curso desse se a condução que essa pessoa te oferece é algo que ressoa com o seu coração. Aí vai fazer sentido. Tá? Agora, entrar nessa tortura, porque tem que repetir, porque se não repetir, a Cleópatra não ativa, ou não sei quem não ativa, o tio Patinho não ativa. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso não. Não faz isso com vocês não. A premissa para uma energia funcionar dentro da gente é que o nosso coração esteja aberto para ela. Que haja o comprometimento de ação. Porque não adianta você fazer uma meditação, pegar a foto de Isis, fazer uma meditação de meia hora, sair vestida com pedra turquesa e dourado do pé à cabeça
e agir feito um demônio o dia inteiro no trabalho, na família, na casa, no trânsito, não adianta nada. O que aqueles 15, 20 minutos singelos da parte da manhã vão fazer com um ser humano desse, bicho? Nada. Nada. Trabalha a energia de um jeito inteligente, proativo. Chama a autorresponsabilidade para você. Porque é isso, autoconhecimento é a gente ter coragem de assumir as coisas com a nossa autorresponsabilidade. Não é agir com o nosso livre-arbítrio do jeito que a gente quer e na hora de aguentar a consequência, taca para Deus, é o universo, não tinha que ser, o gafanhoto lá que foi destruindo tudo. Não, não, não. Tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, deixa aqui embaixo, vamos respondendo aí, vamos conversando a respeito, tá? Se conecta de fato com a tua energia, é o mais importante de tudo. E a gente se vê no próximo vídeo.